Vinha de Luz, mensagem 84, somos de Deus. Nós somos de Deus, disse João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Esse versículo encabeça a mensagem escrita por Emmanuel, e nessa mensagem, Emmanuel ele mostra bastante lucidez quanto a compreender a nossa condição, ainda muito ligada ao que seriam os círculos menos elevados da vida. Emmanuel nos diz que não é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida. Nós ainda pertencemos a esses círculos menos elevados. Nenhum espírito superior, os nossos mentores, eles negligenciam essa compreensão, essa percepção ainda de nossa condição. Apesar de nossa origem divina, como diz Emmanuel, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Quer dizer, nós, tão ligados, tão apegados a esses círculos menos elevados da vida, e nós estamos num planeta que ainda é considerado um planeta de provas e expiações, muitos obstáculos, inclusive o modo como nós enxergamos as situações da vida como obstáculos, fazem com que nós nos prendamos a essa ideia de separação da paternidade celeste. Quer dizer, nós negamos muitas vezes a existência de Deus, e mais ainda nos momentos em que nós estamos diante de calamidades, de aflições, nos momentos de destruição, porque nós colocamos a mão na cabeça e pensamos assim, mas como é que Deus, que é amor e bondade, permite isso? Nós usamos a metáfora do Deus como pai, mas também pode considerar Deus uma mãe, Essa ideia, o próprio Papa Francisco fala, o Deus como irmão, no sentido de que nós nos desvencilhamos, e aí vamos usar a palavra paternidade, que encobre essa relação com Deus, no sentido do amor de Deus por nós, que zela, que protege, e que faz com que nós estejamos em constantes processos pedagógicos, não pela condenação divina, por castigo divino, mas ainda pela nossa imprevidência, pelo nosso orgulho, por aquilo que Emmanuel vai chamar do que seriam os nossos velhos conflitos do sentimento. E ele aponta como elementos que indicam esses conflitos do sentimento, ele vai falar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição inferior, a revolta e a ansiedade. Então, esses nossos velhos conflitos do sentimento nos habitam. E ao estarmos ligados a esses conflitos e vivendo imersos por meio nessa arena, vamos dizer, é que nós nos perdemos da paternidade celeste, porque nós decidimos viver de nossa própria conta, apegados aos valores unicamente terrenos, achando que a nossa vida ela pertence apenas ao corpo físico, ao preconceito multissecular, como diz Emmanuel, a convenção humana, quantas vezes nós não ficamos tão preocupados com a cena política do nosso país, e há razões para isso, mas como Emmanuel vem alargar, vem, através de sua mensagem, fazer com que nós possamos expandir a nossa visão para além do corpo físico, para além do que ele chama da convenção humana, é preciso que a gente comece a entender o valor desse patrimônio material que nos cerca, não o valor em si mesmo, mas como ele vai nos dizer, representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. E aí é quando a gente começa a expandir do ponto de vista da nossa compreensão, do estar no mundo, de quem somos nós, a nossa relação com Deus, que não precisa necessariamente
está ligada a uma única religião ou a um programa religioso ou apenas a religião, né? Mas as nossas ações, né? A nossa conduta, a nossa vibração, nosso pensamento fraterno, nosso pensamento esperançoso, otimista, amoroso, né? E sobre esses nossos conflitos, esses velhos conflitos do sentimento, Emmanuel vai nos chamar a atenção e nos dizer: cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. Nós só pensamos em nós, nos nossos. Quantas ações solidárias estamos observando nesse momento das pessoas que estão preocupadas, por exemplo, com aquelas pessoas que vivem na linha de pobreza, né? Quantos grupos que estão se unindo para levar doações a essas pessoas, né? Nem todo mundo pode sair de casa, mas está colaborando através de um recurso material. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo, indébito, buscando afastar-nos da realidade. Quer dizer, é aquela postura de que eu tenho que me dar bem, eu preciso receber, quer dizer, eu sou sempre favorecido e eu não saio dessa minha postura de pedestal. E muitas vezes a inteligência também nos coloca nessa postura de pedestal, porque falta exatamente aí essa amorosidade, né? Esse sentimento de empatia, de colocar-se no lugar do outro. Emmanuel fala: a ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. Quer dizer, não é a ambição condenada, porque há ambição que são necessárias, né? Que faz a gente sair de uma situação difícil, que faz a gente querer dar uma resposta para determinado agrupamento, sociedade, no sentido de fazer justiça, não com as próprias mãos, mas através de ações que mostrem, né, o caminho que deve ser feito. Assim fez Jesus, né? Não cometeu um ato de violência, mas não deixou de fazer o bem em nenhum momento, né? E não desistiu, né, do serviço de auxiliar, de ajudar, né, ainda que desencarnasse de forma que não condizia com as suas ações, né, recebendo a maior punição que havia na sociedade, foi considerado como um vil, né, um marginal, quer dizer, como aquele que deveria ser afastado da sociedade, né, porque a sociedade, especialmente aqueles mais abastados, em sua grande maioria, os que estavam no poder, não tinham ainda a receptividade, né, no próprio coração para o seu ensinamento, né, aquele homem que veio falar de amor, né, que veio mudar o mundo pelo amor, pelo exemplo de paz, de fraternidade. E Emmanuel diz: a ansiedade fere-nos o ser. Como nós estamos nos ferindo nesse momento, assistindo tantas notícias, lendo tantos textos, né, sobre a pandemia e outros problemas que já existem no nosso país, e aí isso vai nos deixando ansioso, perder o sono, né, ter desconfortos físicos, e aí nós perdemos a nossa paz, e aí nós vamos adoecendo os nossos pensamentos. Então, Emmanuel, ele vem nos chamar a atenção, e muitas vezes é nessa situação que a gente se prende à ideia de uma separação da paternidade celeste, né? E ele diz: na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Que possamos transformar esses frutos, né, em aprendizado que seja construtivo para o nosso espírito, para a dimensão espiritual da vida. É um momento de muitas perdas, ao mesmo tempo um momento muito rico do ponto de vista espiritual, das pessoas que se unem, das pessoas que auxiliam umas às outras, que passam a pensar no outro, desapercebido muitas vezes, né? E ele conclui: pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas,
Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana. O trabalho e a dor, a enfermidade e a morte. Emmanuel considera como admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. A nossa essência é divina. Nós somos seres divinos. Deus está em nós. Naquilo que melhor nós podemos fazer para auxiliar, para apaziguar, para acalmar, para consolar, é dar testemunhos da presença de Deus e confirmar essa divindade que habita em nós. Muita paz.